A afiação de facas, ao contrário do que muita gente pensa, é mais simples do que você imagina e você precisa só de conhecimento, prática e utensílios que não são caros. Uma coisa que pouca gente fala é justamente o local onde você está afiando. Aqui tem a minha estação de trabalho. A estação de trabalho eu desenvolvi, chamada SS Mini e a SS Full, as duas Sharpening Station. E o que é importante aqui? Tem uma base estável. Dá para fazer um macete, dá para você colocar a pedra no canto da bancada e tendo-a colocada no canto da bancada, embaixo de uma superfície onde ela não vai correr, você consegue afiar com conforto. É claro que essa estação, ela tem uma altura e você consegue, colocando na bancada, trabalhar com muito mais conforto por longas horas. Então eu consigo ficar aqui com muito mais conforto por longas horas. Mas para você afiar em casa, esse macete da bancada vale. Se você quiser comprar uma estação como essa, nos dois tamanhos, tem o link para entrar em contato na descrição. Lembrando que elas são feitas de forma artesanal, então leva um tempinho. Beleza? Tudo que eu mostrar aqui, você encontra no site do Rei da Fita Leve. Beleza? Primeiro, então, saber aonde você vai afiar, encontrar um mínimo de estabilidade. Beleza? Estabilidade que eu digo é a posição da pedra estar confortável para você e a pedra não estar se movendo. Segundo, vem escolher qual pedra. A maioria das pessoas tem uma pedra, que é aquela pedra 120, 320 da Carborundum, que é aquela pedra cinzinha. Todo mundo tem aquela pedra em casa, é cultural. Ela é uma pedra um pouco agressiva demais e ela se desgasta, ela faz um lamaceiro, tá? Por causa da cola nela, do abrasivo. A pedra é feita de abrasivo e cola. Por conta dessa cola nela, não vou dizer que não é de boa qualidade, mas a cola solta com maior facilidade e ela é bem porosa e bem abrasiva, então ela desgasta bastante material. O que eu recomendo? A pedra laranja, inclusive está passando aqui na tela um review explicando mais detalhes sobre a pedra laranja, mas em resumo, se você quer ter uma pedra só, tenha ela, é o que eu recomendo para todo mundo, desde o profissional até você que está em casa, curte cozinhar e quer aprender, é com ela. Ponto final. Primeiro, tem a pedra laranja e tem o strop de couro com as duas pastas. Tá? Eu vou ensinar como passa, vou ensinar tudo, mas tem o kit, que o link está na descrição. É um kit bem barato que vai durar bastante. Por que eu gosto da pedra laranja? Porque ela se desgasta pouco e ela come bastante material, ela gasta bastante material, ela corta bastante aço. Então assim, é a pedra, ela é de rápida ação, o preço dela é muito justo, hoje em 2023 está R$45, preço muito justo, e ela dura muito mais do que o restante das pedras. Se você quiser começar com a pedra que você já tem, não tem problema. Use apenas uma pedra e strop. Por que apenas uma pedra e strop? Porque quando você usa mais de uma pedra, você se expõe ao risco de errar o ângulo. Vocês vão aprender que ângulo é o que há de mais importante em afiação. Sem ângulo não existe afiação. Então, sempre, invariavelmente, use uma pedra só para você afiar suas 3, 4, 5, 10 primeiras facas e depois pense em desbaste e acabamento com duas pedras. Dá pra ter, se você já tiver uma pedra combinada, beleza, excelente, ótimo, como é o caso dessa pedra aqui, da WT, de boa, ótima pedra da nossa marca também, 400 por 1000, mas a gramatura da pedra laranja é 400, mas é um 400 muito denso, que se desgasta pouco e é muito rápido, então por isso que eu gosto dessa pedra, beleza? Então vamos lá, começar com uma faca global, beleza, a metalurgia dela é muito boa e ela tá bem afiada, porém, eu quero mostrar como que você sabe se uma faca está cega ou está afiada. Aqui no caso, ó. Quando você passa no papel, ele é um bom teste quando você não tem comida, mas o melhor teste é você saber, você passar no alimento. Passou no alimento, viu que a faca está escorregando, você começa primeiro usando a Shaira, e aí tem um vídeo que está passando aqui na tela de como usar a Shaira em 3 minutos. No caso, eu vou cegar além da conta essa faca, ó. 2, 3, 4. Imagina que eu usei ela pra caramba aqui, ó, em cima de uma pedra. Ceguei de verdade, não tá cortando nada. Então, ó, vou precisar fazer muita força pra tentar, ó. Não tá cortando nada. Então assim, imagine que eu abusei da faca e ela agora precisa de uma espécie de um recondicionamento. Agora sim ela precisa de afiação. Mas o fluxo de trabalho é o seguinte: você primeiro usa a Shaira para revigorar, ela vai dar uma sobrevida e depois você refaz o fio na pedra, certo? Deixei a minha pedra um tempinho na água para os poros dela se encherem d'água
E aí, a partir daí, eu começo a trabalhar quando eu percebo, ó, que minha faca está num estado ruim. Assim, Romeu, o que você está fazendo? Eu estou passando a faca num determinado ângulo. Então, primeiro, a postura é você empunhar a faca com a sua mão dominante desta forma, como se você estivesse apontando para algo. Essa é a melhor maneira, é a forma com que o teu corpo consegue trabalhar da melhor maneira. Então, se você segurar assim, é fácil de você perder o ângulo. Se você segurar assim, é mais tranquilo de você manter o ângulo. E que ângulo que é esse? É um ângulo de aproximadamente 20 graus. Quando eu falo aproximadamente 20 graus, eu consigo ter a referência, uma excelente referência é um dedo. Então você vê aqui, ó, que um dedo, os 20 graus estão perfeitos aqui. Dá para comprovar isso. E aí existe um angulador também, que é uma opção bacana para você ver. Aqui eu vou pegar um nível digital, já está emparelhado, e vou colocar um dedo embaixo para você entender como os 20 graus eles são precisos. Tá? Existe também o angulador, que é uma opção bacana, mas aí eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Mas ó, o angulador ele funciona. Eu coloco aqui, ele dá mais ou menos os 20 graus. Tá? Mas o que é importante? Você manter esse ângulo. Não só chegar, mas manter. Eu costumo dar o referencial do dedo, que é mais simples e mais prático. E aí, a partir daí, uma vez que você firmou esse ângulo, não precisa fazer força na mão direita. O que vai garantir que a faca está em contato com a pedra é de fato a mão do relógio, a mão esquerda, para quem for destro. E aí aqui a gente dá continuidade. Aqui a gente, ó, meu dedo corre ao longo do fio, ele está bem perto aqui para conseguir manter essa parte em contato e não tentar fazer a fiação toda de uma vez, tipo isso aqui. Por quê? Se você tenta fazer isso aqui tudo de uma vez, primeiro que você vai querer forçar, você se perde no nível de desgaste, você não sabe o quanto você desgastou. Então, qual que é sempre a minha sugestão? Divide a faca em seções e vai trabalhando seção por seção, certo? E aqui você gasta um tempinho, show? Claro, eu estou gastando mais tempo porque a minha faca está muito desgastada, porque eu passei ela numa pedra das mais grossas. Tá? E esse processo ele pode acontecer em qualquer uma das pedras que você tiver na tua casa, mas lembrando, começa sempre com uma pedra de grão entre 100 e 400, justamente para fazer o que a gente chama de desbaste. Esse material cinza aqui é aço que foi desgastado. E aí o que eu preciso? Eu passo o dedo, eu estava desgastando este lado, ó, o lado onde está escrito Rei da Cutelaria, e aí eu venho aqui, ó, do outro lado e sinto algo chamado rebarba. Eu sinto que tá áspero. O que quer dizer essa aspereza? Essa aspereza, ela é sinal de que rolou desgaste. Ela é sobra de material. Por ser sobra de material, eu consigo sentir com o dedo, certo? Aqui tem bastante rebarba, aqui tem. E sempre passando assim, ó, nunca assim, ó, nunca encostando, sempre fazendo como se fosse um carinho na lateral. Você vai sentir que está áspero. Se eu sinto que está áspero daqui até aqui, quer dizer que um lado está feito. Beleza? Tem que sentir a mesma aspereza. Fiz isso, está áspero daqui até aqui. Da mesma forma, eu troco de lado. Para trocar de lado, a gente faz uma postura que eu gosto de chamar de postura do joinha. Beleza? Essa postura do joinha, ela vai te garantir o ângulo também. E para encontrar o ângulo, você coloca um dedo embaixo. E aí, a gente vem aqui. Também ajudando com a mão esquerda, com a mão do relógio. E aqui, a gente vai. A prova táctil de que a fiação está acontecendo é de fato sempre a rebarba, tá? Invariavelmente, ó.
Então aqui, ó, quando eu passo o dedo e sinto que tem rebarba aqui do outro lado, quer dizer que o outro lado também está pronto. E aí, qual que é a minha ideia? É eu me livrar da rebarba depois de um tempo. Só que assim, eu estou saindo de uma superfície, certo? Eu estou saindo de uma superfície áspera. Se eu pego essa superfície que está áspera e passo, então, vamos lá. O fio está feito, eu vou sentir que teve rebarba de um lado, que teve rebarba do outro. E aí logo depois, quando eu desgasto um lado, desgasto o outro e sinto a rebarba, primeiro de um lado e depois do outro, o fio está feito. Eu preciso, de fato, agora me livrar da rebarba e depois ir para o acabamento / polimento. Beleza? Uma maneira também bacana de perceber é olhar a faca contra a luz e tentar perceber o padrão de riscamento, ver que ele está todo por igual, ó. Tá tudo igualzinho. Tá aqui. Esse padrão aqui do fio tá todo por igual. Parece que saiu do mesmo lugar, vamos dizer assim. E aí, para tirar essa rebarba, eu costumo usar esse movimento aqui, ó, de fazer carinho no fio. Primeiro para aprumar, da mesma forma que quando a gente quebra um clips, a gente empurra de um lado para o outro. Então aqui eu faço a mesma coisa, mas dá para ir direto pro strop. Busco passar na rolha, né, depois, para tirar a rebarba. Eu passo para tirar essa sobra, porque a rebarba nada mais é que uma sobra de material. E aqui, o processo de afiação ele já aconteceu. Por que ele já aconteceu? Porque eu desgastei bem um lado, desgastei o outro, de forma intencional sobre um ângulo. O que eu posso ter aqui é micro rebarba e rebarba, que é para isso que serve o acabamento. Aqui ainda senti uma rebarba. E você vai desenvolvendo essa sensibilidade, mas o processo de afiação é sempre tão simples quanto isso. Não tem mistério, tá? E aqui, ó, você pega, você lembra como é que a faca tava? Num papel fino. Ela tá cortando e tá cortando bem. Dá para cortar melhor? Claro, ó, dá para cortar melhor, mas isso aqui já significa afiado. Então o processo de afiação foi esse. Agora a gente vai para o acabamento. Então agora que você já afiou a sua faca, então é importante que a faca esteja afiada. Mas ó, ela está afiada, mas justamente não está tão bem afiada. Ainda tem um pouco de material, às vezes micro rebarba aí, e dá para polir. A gente vai usar primeiro a pasta diamantada, que ela vem nesse potinho bem pequeno. E aí essa pasta é exclusividade nossa, beleza? E a gente está redesenhando a embalagem. E a pasta jacaré que vai dar polimento. Essa aqui vai preparar a superfície para o polimento, certo? E o pessoal tem dúvida no modo de aplicar e principalmente aonde vai aplicar. Não há diferença entre aplicar desse lado, do lado de fora do couro, pro lado de dentro. Isso aqui é couro, tá, gente? Couro e um pedaço de madeira, tão simples quanto isso, não tem muito mistério. A gente vende, mas se quiser fazer em casa, tranquilo. E aí, primeiro, espalha uma quantidade considerável. O importante é manter uma certa uniformidade na hora de passar. Então, nunca vai ficar parelho, igualzinho, perfeito, impecável, mas é importante que role uma certa uniformidade. E sempre sujar o dedo e passar. Sem mistério nenhum. Eu uso uma dessa aqui a cada 8, 10 meses. E aí o pessoal pergunta sobre a frequência, se precisa reaplicar. Eu reaplico a cada 5, 6, 7 usos, não tem muito mistério. Às vezes até 10 usos dura. É você perceber se está ou não está funcionando. Beleza? Sem muito mistério. E qual que é a ideia aqui? É simular o efeito das pedras mais finas e mais caras com uma ferramenta muito fácil de usar. Beleza? Ó, vem uma quantidade grande de pasta. Vou até abrir aqui para mostrar. Vem uma quantidade grande de pasta aí, ó. Maravilha. E aí, depois disso, você aplica a pasta de polir. Pasta para polimento jacaré, que na verdade não é uma pasta, é uma cera. Tá? E aí tem uma dica, um macete, é você dar uma leve aquecida nela e pegar sempre pelas quinas. Que aí com a quina a superfície de contato é menor
e você consegue riscar como se fosse um giz de cera. Riscando como se fosse um giz de cera. Se ela ressecar, repete o processo, mas ó, fica super legal. Esse strop aqui estava meio imperfeito, por isso que eu peguei ele para fazer essa demo, beleza? Mas eles vêm todos perfeitinhos, bonitinhos, ó. Tem a imperfeição dele, mas sem estresse nenhum, beleza? Perfeito, maravilhoso, lindo. Então aquece com isqueiro e agora a gente vai pro uso do strop. Como funciona esse uso do strop? Quando eu devo usar, ele substitui a chaira. Tem muita gente que usa a chaira depois da fiação. Eu não recomendo usar a chaira depois da fiação. Eu recomendo que você simplesmente passe. Claro, nunca como se você estivesse cortando, sempre afagando, sempre como se você estivesse passando manteiga no pão. Sim, ó, desse jeito. Justamente para tirar a micro-rebarbe e para preparar a superfície para o polimento. É o mesmo movimento que a gente estava fazendo nessa última etapa da pedra. Sem força e sem muita preocupação com errar o ângulo, porque o strop ele perdoa bastante. E aí aqui, ó, você pode ir passando, sempre alternando os lados. Pode passar de um lado assim só? Pode, mas alternar os lados vai funcionar. Ângulo de mais ou menos 20 graus, ó, aqui, e cá nós vamos. Depois, ó, com o lado verde ele vai dar o polimento que é estético e funcional. O polimento vai servir justamente para o fio ficar além de mais bonito, cortando mais lisinho. Então a gente vai trabalhar essa superfície lateral do fio. Show? Ó. Você vê que ele vai ficando mais escuro. E para remover pasta do strop, ó, você faz isso aqui. Passa, não precisa remover todo o uso. Tenta tirar um pouco da pasta, tá? E aí depois você reaplica, mas sem muito mistério, gente. Também, como eu falei, depois de 5, 6 usos, sem estresse nenhum. E aí aqui, ó, com a mão leve, sem fazer força, tá? Em nenhum dos momentos da fiação a gente vai fazer força. Você vai conseguir um corte absurdamente, ó. 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 Agora tá afiado. E assim, de uma forma muito prática e muito rápida. Se você gostou e quer mais dicas de afiação, segue a gente. É isso, tamo junto, é só começo, fiquem com Deus.